Oi! No vídeo de hoje eu quero falar sobre os livros que eu li em julho e os livros que eu quero ler em agosto. Julho foi um mês bem variado, teve fantasia, conto, romance, suspense, então vamos lá. E eu sou a Bia. Eu vou falar os livros na ordem que eu li no mês, tá? Então, o primeiro livro que eu li no mês foi Percy Jackson e a Maldição do Titã. Ele é o terceiro livro dos 5 que tem de Percy Jackson, né? Então, eu tô lendo agora em 2026, bem atual, bem tranquilo. E eu tô lendo ele no Kindle, então eu vou deixar a capinha aqui. Inclusive, olha meu Kindle, que lindo. Troquei a capinha hoje, coloquei os adesivos que eu ganhei. Lindo. Enfim, é o terceiro livro dos 5, eu não sei também se vale muito uma sinopse desse livro, mas basicamente a gente acompanha o Percy numa aventura, numa missão de encontrar duas pessoas desaparecidas e impedir uma ameaça do Olimpo, enfim. Aí tem as criaturas da mitologia grega, os deuses e as coisas que sempre vão colocando a lealdade e a bondade do Percy em risco, enfim, os outros personagens. E assim, tô gostando bastante dessa saga. E uma curiosidade, eu comecei a ler Percy Jackson, na verdade, porque eu queria saber um pouco mais sobre mitologia grega, eu nunca fui muito desse assunto. E aí, depois que eu casei, o meu marido tava jogando. Ai, eu não lembro o nome do jogo. Tava jogando God of War. E eu tava acompanhando com ele enquanto ele jogava e me deu essa curiosidade de novo. E aí eu pensei, vou ler Percy Jackson. Tenho 2 livros da segunda saga de Percy Jackson aqui, então pra eu lê-los, eu preciso ler os primeiros 5. Então, assim, esquema de pirâmide, não é mesmo? E aí eu comecei a ler, então, Percy Jackson pra ler esses 5, e aí se eu gostar eu leio os outros pra eu ler os que eu tenho aqui em casa também. Tô gostando bastante, eu não tô obcecada, não tá me pegando, assim, de pesquisar muita coisa e tudo mais, mas eu tô aprendendo coisas que eu não sabia até então, e histórias que estão em vários outros lugares, né, vários outros filmes, vários outros livros, enfim, e eu tô gostando bastante. O segundo livro do mês foi Prometa que Vai Se Lembrar de Mim, da Abby Jimenez. É o último livro que ela publicou aqui no Brasil e eu amo a Abby Jimenez, então eu tinha que ler. E assim, eu amei. Nessa história a gente vai seguir o Xavier e a Samantha. Ele é veterinário e eles conhecem porque ela vai levar uma gatinha que ela adotou pra ele dar uma olhada, que ela tá com um problema muito específico. Eles conhecem, se aproximam, vai contando bastante da história da vida dos dois, né, do Xavier e da Samantha, da família dos dois. Em algum momento eles têm que ficar separados porque ela precisa cuidar da mãe dela. E enfim, aí vai contando a história dos dois juntos ali, do que eles fazem ou deixam de fazer um pelo outro, os desafios que eles vão enfrentando. Fala bastante do histórico dos dois, assim, de problemas com os pais e desafios mesmo que eles têm que passar na vida. É muito bom. Eu amei de verdade, assim. Eles são personagens muito cativantes, muito apaixonados, assim. Ele me pegou um pouco porque tem alguns gatilhos, né, que no começo fala. E um dos gatilhos é que uma das personagens, a mãe da Samantha, ela tem demência, então vai falar sobre isso também. Mas como todos os livros da Abby Jimenez, sempre vai ter uma coisa a ser ensinada no final, ele sempre vai trazer uma conclusão muito boa que une todas as coisas, enquanto tem o romance ali que a gente ama no meio, que deixa o coração quentinho. Então eu adorei, eu amei esse livro mesmo, muito bom. Não vejo a hora de ler mais coisas da Abby. Como eu falei em um dos meus vídeos, eu fui atrás dos contos que ela tem também, pra eu poder ler e não ficar totalmente órfã dessa mulher. Mas assim, muito bom, recomendo demais. O próximo é Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. Esse aqui é bem curtinho. E assim, é muito bom. Nele a gente vai seguir vários personagens, mas principalmente 2, a Carrie e o David. O que que acontece? Esse livro ele é ambientado no final da década de 70 e ele é basicamente inteiro de cartas. Que cartas são essas? Ai, caiu meu negócio. Que cartas são essas? A gente tem a personagem da Carrie, que lá na casa dela ela encontra algumas cartas de uma moça para o marido dela. E aí ela descobre que tá sendo traída através dessas cartas que ela encontra. E aí ela decide mandar cartas para o marido dessa mulher, da amante, pra meio que avisar, ó, eu encontrei umas cartas aqui e tal, queria te avisar pra você saber o que tá acontecendo. Eu sinto muito, porque também tá acontecendo comigo, enfim, a sua esposa está te traindo com o meu marido. E é mais pra ela avisar pra ele que isso tá acontecendo também, porque ela levou um choque com tudo isso. E a história vai se desenrolando daí, ela é bem curtinha, então não posso falar muito pra não ter spoiler, mas aí eles vão trocando essas cartas sobre as cartas dos cônjuges e as coisas vão acontecendo, assim. Uma coisa que eu achei impressionante sobre esse livro é quanto um livro tão curto, só de cartas, conta tanta história. Assim, e eu acho que ele é bastante individual ao mesmo tempo, porque você vai imaginando as coisas e as histórias que vão acontecendo entre uma carta e outra, que eles vão conversando, que eles vão se atualizando e tudo mais. No final também, eu gostei bastante. Eu já vi pessoas falando que não gostaram tanto, que esperavam uma outra coisa, ou esperavam um final diferente, mas eu gostei bastante. Ele dá uma curiosidade, assim, ele... Cara, eu não sei, eu queria que tivessem mais cartas, queria que tivessem mais histórias, sabe? Mas é muito bom, eu recomendo. Dá pra ler de uma vez só. Parece uma grande fofoca, assim. Bem legal. Muito bom.
E o próximo e último que eu li esse mês foi Jantar Secreto, do Rafael Montes. Caras, o que falar de Jantar Secreto do Rafael Montes? É a primeira vez que eu leio esse autor. Eu conheço ele pelas histórias, eu sei que ele é maluco. E eu também já assisti 2 adaptações dele. Assisti Bom Dia Verônica, que também veio de um livro. E Beleza Fatal, que ficou bem famoso no ano passado, né? Uma série barra novela que também é dele. Então, como eu já tinha assistido essas 2 adaptações, eu já meio que esperava que não seria algo normal. E também pela capa, né, pessoal? Pela capa, que a gente tem a parte de trás também. Eu já tinha meio que uma ideia do que seria, né, do que teria aqui nessa história, mas falando aqui, a gente acompanha 4 amigos, o Dante, o Leitão, o Hugo e o Miguel. Eles são de Pingo d'Água, no Paraná, enfim, uma cidade do interior, e vão se mudar pro Rio de Janeiro pra tentar a vida, fazer faculdade, enfim, e aí eles vão morar juntos ali, porque eles são amigos de infância, se conhecem desde sempre, as famílias se conhecem e tudo mais. Então eles vão dividir uma casa ali, dividir o aluguel, enfim, nesse período da faculdade e tentar a vida no Rio de Janeiro. Quem narra basicamente esse livro é o Dante, é meio que ele conversando e contando a história pra gente. E chega um momento aqui na vida deles que eles estão super apertados, eles precisam pagar o aluguel, enfim, acontecem umas coisas, umas situações, e aí faz com que eles tomem uma medida muito drástica pra conseguir dinheiro. E aí, basicamente, eles fazem meio que um jantar secreto que vai servir carne humana. Só isso que eu tenho pra dizer. E assim, isso não é um spoiler, ok? Dá pra entender isso desde o começo do livro. E assim, ele tem 360 páginas, então muita história acontece aqui, muita coisa acontece aqui. E a gente fica assim, impressionado com as atitudes dos personagens, o que passa na cabeça dos personagens. Você realmente fica, cara, como é que isso saiu da cabeça de um ser humano? Que loucura, que loucura. É uma loucura. Eu gostei, tem plot twist e tudo mais. Assim, eu não me impressionei tanto com plot twist, porque tava acontecendo tanta coisa absurda que chegou no plot, eu fiquei, cara, ok, mais uma coisa absurda. E eu também no final tava desconfiando de todo mundo. Enfim, é um suspense psicológico. Eu gostei, mas eu entendo que não é pra todo mundo, que não é todo mundo que vai gostar da temática, de como que é descrito. Tem bastante descrições aqui de muitas coisas. Mas é isso, assim. Se você gosta de suspense, se você gosta dessas coisas malucas, se você já assistiu as adaptações do Rafael Montes e gostou, provavelmente você também vai gostar desse livro. Eu tenho mais um livro dele aqui em casa pra ler, e eu vou ler, porque eu tô curiosa. Eu quero saber, assim, mais histórias que saem da cabeça desse cara. E é isso, esse foi o último livro do mês. Esses foram os livros de julho. Eu achei que eu ia ler mais em julho, porque no final do mês eu tava de férias, eu ainda tô de férias essa semana. Só que foi o mesmo mês que eu comecei o canal, então eu tava muito engajada em fazer as coisas e editar vídeos e tudo mais. Mas assim, eu li a minha meta que eu queria ler, 4 por mês, foram muito bons. E é isso. Agora vamos para os livros que eu quero ler em agosto. Eu vou falar 5 livros aqui. Mas vamos lá. O primeiro que eu estou lendo, na verdade, né, em julho, hoje é dia 3, Noites Brancas, do Dostoiévski, que é um dos livros que eu mostrei também no meu primeiro vídeo aqui do canal. Eu comecei ontem, eu tô na página 40, ele tem 110 páginas, e eu tô gostando, tá? Até o momento do que eu tô lendo, eu tava muito curiosa pra ler esse livro. Ele é bem curtinho mesmo, só que é clássico, né? Ele é um clássico russo, ele é de 1800 e pouco, esse livro. Então você tem que estar prestando atenção lendo ali, né, pra entender o que tá acontecendo. Só que assim, honestamente, tô na página 40, e assim, eu achei que ia ser muito mais difícil a escrita. Eu achei que ia ser assim como eu li Clarice Lispector, eu li A Hora da Estrela da Clarice, que você começa assim, você pensa, será que eu sou alfabetizada mesmo? Porque são os devaneios, assim. E esse eu achei que ia ser a mesma coisa, mas não. Ele é mais complexo, ele realmente tem que prestar atenção pra poder entender, só que ele tem bastante diálogo e ele é bem engraçado. Eu tô gostando bastante de verdade. Enfim, esse que eu quero ler. O próximo que eu quero ler em agosto, eu vou colocar a capinha aqui também, porque é no Kindle, é De Férias com Você, da Emily Henry. Quero aproveitar pra ler essa semana que eu tô de férias, pra ficar bem temático. Também pra compensar Jantar Secreto, do Rafael Montes, eu preciso de uma coisa leve, um romance romântico pra me deixar feliz. Então quero ler. Também tem uma adaptação desse livro que eu não lembrava que existia, minha amiga que falou pra mim essa semana. E aí eu vou assistir também depois que eu ler o livro. Eu sei pouquíssima coisa desse livro. Eu sei que fala sobre 2 amigos que viajam todos os anos, que saem de férias juntos todos os anos. De Férias com Você. Mas assim, eu não sei mais nada. Só sei que é da Emily Henry, eu amo essa autora, então espero que eu goste também. Próximo que eu quero ler esse mês é Os Nomes, da Florence Knapp. Ele vai falar sobre 3 tipos de vida diferente que alguém pode ter, baseado no nome que ele teria. Então vai contar a história desse personagem. E 3 nomes diferentes que 3 pessoas da vida dele queriam que ele tivesse, assim que ele nasceu. E quais são as diferentes vidas, dependendo de qual que é o nome dele. É isso que eu sei sobre a história. Eu tô bem ansiosa pra ler esse. Parece ser bem interessante. Talvez eu leia ele rápido, porque ele tem a diagramação bem grandinha, assim, ó. Não sei, mas muito interessante. O próximo que eu quero ler esse mês é As Coisas Belas e Preciosas, da Rebecca Yarros.
Aproveitar que não tem Abby Jimenez esse mês, vou de romance da Rebecca Yarros, muita gente me recomendou ela também. Eu sei que esse é um romance, mas que também é triste, que vai falar sobre perda, que vai falar sobre afetos, recomeços e essas coisas que eu gosto também. E essa capa é linda, né? Uma gracinha. E no Kindle eu também quero ler a continuação de Percy Jackson, né? Então é o quarto livro, que é Percy Jackson e a Batalha do Labirinto. Não sei o que esperar desse também. Tô animada que tá acabando a saga, né, do Percy, então os personagens estão evoluindo e tudo mais. Então eu também quero ler ele esse mês. E é isso, são os 4 principais que eu quero. E eu acabei de perceber que os 3 livros físicos que eu quero ler esse mês estão naquela lista de livros que eu comprei na Prime Day. E eu já falei aqui no canal, então se você quiser saber um pouco mais sobre eles, pode ver meu primeiro vídeo. Vou deixar aqui no card se você quiser dar uma olhada. Tô ansiosa pra lê-los. Veremos se eu vou conseguir ler eles esse mês. E se eu vou ler mais algum outro, não sei também. A gente fala no mês que vem. E é isso. Esses foram os lidos de julho e os que eu quero ler em agosto. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros que eu falei, qual foi o melhor livro que você leu em julho e se você tem algum livro que você quer ler em agosto. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram também, a Reads, compartilha e tudo mais. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!